Adoro começar a segunda assim, doutor Roberto Navarro, bem-vindo. Obrigado, Nosso nutrólogo, Carol. nossa chefe Olá Malu pra Lobo. todos aí. Bem-vinda, Maluzinha. Muito obrigada. Oi, gente. Amei o tema de É hoje. importantíssimo, né, Carol? Porque, assim, eu vou inclusive ler uma nota pro pessoal agora pra gente introduzir o assunto a respeito do coronavírus. E a gente pensou no tema para esta segundona, que é alimentação versus imunidade. Certo. Claro que não vamos fazer aquele pânico, né? Que é o que eu acho que a mídia ela precisa ter. Eu falei isso outro dia na nossa entrevista com uma infecto, que a gente tem que manter a calma e entender toda a situação e ver o que está ao nosso alcance. Sim. Agora, de certo, ter uma Correto. imunidade Sim, sim. Ajuda, né, Carol? Até porque bem... ter uma contaminação por um vírus não é novidade, né? Pois é. Outras epidemias vieram e passaram. Mas nosso corpo estando preparado para reagir melhor contra essa invasão, por que não, né? Por que não diminuir o risco de uma complicação se você for contaminado, né? Então, não desliguem daí, porque a Verdade. receita da Malu eu vou contar daqui a pouquinho. Deixa eu passar, então, para vocês algumas informações importantes, tá? Uma nota já com as últimas informações. Então, subiu para 361 o número de mortes causadas pelo coronavírus lá na China. Já são mais de 17 mil casos da doença provocada pelo novo vírus, com mortes na China e uma nas Filipinas. Mais de 20 países foram afetados. No Brasil, há 16 casos suspeitos e nenhum confirmado até o momento. Metade dos pacientes está em São Paulo, há suspeitas também no Ceará, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores afirmaram em nota neste domingo que o governo trará de volta todos os brasileiros que se encontram em Wuhan, a cidade mais afetada pela epidemia do coronavírus na China, e que manifestem desejo de retornar. Não acho que esse é o tema do Você Bonita, discutir aí se essa é uma medida, enfim, Válida ou não? válida, segura para este momento, né? Como pensando aí num todo, pensando no país, mas sim, vamos focar então no nosso tema. Exatamente. Doutor Roberto, você tem alguma informação a respeito do coronavírus que você acha importante? Que, na verdade, existe esse princípio de pânico desnecessário, porque já houveram outras epidemias até com mais mortalidade, com vírus mais agressivos. Mas é óbvio, sempre que começa algo, se toma uma providência para que essa epidemia não fique tão global. Então, as medidas simples que a gente pode, no dia a dia, já lançar a mão, já freia o negócio. E dessa vez a gente vê que está todo mundo preparado, a Vigilância Sanitária no Brasil, outros órgãos regulamentadores em cada país, todos estão se unindo para as medidas necessárias. Então, sem pânico, é só se cuidar, né? Vamos falar um pouquinho agora de como melhorar a sua imunidade, como não pegar nosso corpo tão vulnerável, porque a complicação às vezes vem para quem está com o sistema imunológico mais debilitado, né? Ou com alguma doença associada. Então vamos falar de como melhorar a nossa saúde de um modo geral, principalmente a imunidade. E a receita da Malu vai ao encontro Total. deste tema. É uma cheesecake de salmão. Exatamente. Que delícia! Todos os alimentos que o Roberto pediu para que a gente incluísse na nossa alimentação, se não diária, mas pelo menos semanal, né, Roberto? E eu fiz essa receita com todos esses elementos. Por quê? Porque as pessoas estão muito acostumadas com receitas para imunidade, sempre shotzinho, né? É verdade. Shot de cúrcuma, shot de não sei o quê, shot de não sei o que lá, que são super válidos, né? Claro. Mas a gente também pode ter pratos quentes, gostosos e deliciosos pra gente melhorar a Nossa. imunidade. E olha, coisa mais linda para essa segunda. Ai, eu adoro quando essa dupla tá com a gente. Muito bom. Vamos lá, então eu vou introduzir o assunto, Maluzinha. Daqui a pouco nós vamos para a cozinha Então, tá para a bom. gente iniciar a receita. Doutor Roberto, antes de mais nada, queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona a questão da imunidade. Como é que é isso no nosso organismo? Como é que é essa defesa quando a gente fala, minha imunidade caiu, minha imunidade está ótima. O que a gente quer dizer com isso? É muito complexo, até porque o sistema imunológico, se eu fosse comparar um exército com soldadinhos, tem soldadinhos especializados em várias áreas do corpo, né? Então é como se fosse uma artilharia que vai te defender pelo ar, pela terra, pelo mar. Nós temos subtipos específicos de anticorpos especializados em atacar mais vírus, outros mais bactérias, né? Então por isso que é complexo, mas sem sombra de dúvida. Eles estão espalhados pelo nosso corpo, principalmente nas portas de entrada. Então, o nosso sistema imunológico produz mini fabriquetinhas
de onde saem anticorpos preparados para o invasor que está tentando entrar em você. Então, nós temos portas de entrada, boca, faringe, então temos sistemas de gânglios linfáticos espalhados na garganta, lá dentro, né? Temos no intestino, né? Eu diria até que metade da imunidade, dos anticorpos são produzidas no intestino. Puxa. E por isso que a gente está falando tanto hoje em microbiota, né, Carol? A nossa flora intestinal, nossa microbiota tem que estar saudável, porque ela ajuda o sistema imunológico a reagir contra invasores. Né? E precisamos, o sistema imunológico precisa de matéria-prima, de nutrientes, para produzir os anticorpos e para permitir que eles migrem das suas casinhas e cheguem até o invasor e consiga matá-lo ali na porta de entrada. Tá. Então, para tudo isso, são lançado mão nutrientes que o corpo utiliza para que esse sistema funcione. Então, sem esses nutrientes, o sistema imunológico não vai funcionar. Nós não produzimos, então nós temos que ingerir, não tem. Sem dúvida, a nutrição vai ser fundamental para a sua imunidade. E estilo de vida também, hábitos que detonam a imunidade, dormir mal, fumar, tabagismo, sedentarismo, exposição a muita química ambiental, o estresse, né? O famoso estresse, parece que influencia também na imunidade. Então, seu estilo de vida conta também, Carol. Quer dizer, tem que cuidar do todo para a sua imunidade responder melhor. E a questão nutricional, nós vamos já começar a falar sobre ela. Eu acho que a produção fez aí um quadrinho só para vocês terem uma ideia. Na tela, né, então. de quais, eu coloquei de um lado, esse primeiro PowerPoint aí, essa tela, quais os nutrientes, Carol. Sem eles o sistema imunológico não funciona. Eu resumi os mais importantes. Proteína, o primeiro ali, porque todos os nossos anticorpos são produzidos através de proteínas que nós ingerimos. Os aminoácidos que vêm das proteínas formam os anticorpos. Então, a gente precisa de um aporte proteico correto. Zinco, selênio, ferro, vitamina C, vitamina A, vitamina E, a nossa querida vitamina D, tão falada hoje, e a gordura ômega 3 e a ômega 6 também. Tá. Esses são fundamentais. Né? Os alimentos que têm esses nutrientes, a gente vai comentar durante a pauta. E tem suplementos também que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Eu coloquei quais suplementos ou alimentos específicos. Suplemento, Carol, que a gente pode prescrever às vezes, né? Tá. Alguma coisa mais concentrada com os nutracêuticos. Então tem uma tela também só de nutracêuticos e alimentos que podem influenciar positivamente na nossa imunidade. Vamos colocar já? O que você acha, Gláucia, para a gente ter esse ponto de partida? Até para que vocês aí de casa mandem perguntinhas, né? No @VocêBonitaTV. Nossa mesa tá linda e já a gente começa a nossa receita com a chefe queridíssima Malu Lobo. Na tela, então, olha lá. Olha lá, ó. Probiótico, Carol. As bebidas probióticas, por que eles são importantes? Probióticos são micro-organismos do bem que vão enriquecer esse alimento e vão melhorar a nossa microbiota. Tá. Melhorando nossa microbiota intestinal, por tabela, a gente atua diretamente na imunidade. Coloquei a geleia real, porque realmente tem alguns estudos mostrando uma melhora imunológica. O própolis, que já é da cultura popular. Beta-glucana é uma fibrazinha encontrada na aveia, que é altamente estimulante do sistema imunológico. Nosso sistema imunológico produz alguns anticorpos específicos por estímulo da beta-glucana. Tá. Muito interessante. A vitamina D eu coloquei de novo como nutracêutico, porque hoje a gente pode prescrever, além de tomar o sol, óbvio, de maneira correta, a glutamina, que é um aminoácido, é um nutracêutico. Lembrando que a glutamina não aumenta a imunidade para todas as pessoas. Só quem faz atividade física muito frequente, que lança a mão de um esforço físico muito grande, os atletas têm mais vulnerabilidade a infecções, quando treinam demais e entram em overtraining, e a glutamina ajuda a diminuir esse risco de infecção ou de imunidade baixa no atleta. Isso tem alguns estudos. E pacientes internados por infecção, por septicemia, por infecções de intestino, parece que a mortalidade é menor quando se suplementa a glutamina. E coloquei ali a timomodulina também, que é produzido no timo, ali embaixo, ó, que ajuda na imunidade, é produzido, às vezes é prescrito como nutracêutico. Os polifenóis, Carol, por que ela falou da cúrcuma, shot de cúrcuma? Polifenol é um grupo, né, de nutrientes ou de compostos bioativos que dão cor aos vegetais. Por isso que eu fiz questão de trazer na mesa um prato colorido, porque os polifenóis ajudam na imunidade. E coloquei salada colorida, ó, tá? Sempre, em 2 refeições. E o colostro, que é a primeira
primeiro contato do bebê com a amamentação, é o primeiro leite materno que vai para o bebê. Mães que amamentam, neste colostro tem bastante micro-organismos do bem. Tem várias cepas de bactérias benéficas que vão já influenciar na imunidade do recém-nascido. Então, mães que amamentam têm filhos com sistema imunológico melhor. Mas é bom a gente falar também da cúrcuma, Roberto, aquele estudo que você estava olhando, que hoje, para aumentar a quantidade, cúrcuma ela é cara, né? Então tem a raiz, tem o rizoma e tem o pó. O que acontece? Eles estão falsificando. Eles estão colocando outros, é um pó amarelo que é o, eu não lembro qual que era. É alguma coisa à base de chumbo para poder. Então as pessoas estão ficando com contaminação de. Estão ficando contaminadas. A importação, Carol, aumentou muito porque a cúrcuma é mais vendida. Isso. Sim. Né? Então o insumo vem da Índia para muitos importadores brasileiros, para Bangladesh, né? E isso é um alerta, porque cuidado com a cúrcuma em pó, porque ela está vindo com teor de chumbo um pouco mais alto. Usa a raiz. Até a cúrcuma, né? Não, então, mas se você comprar aquelas que tem no saquinho, que tem marca, né? Uma origem, marca. Exato, Isso. a origem que tem lá dentro, ainda tudo bem. Se não, essas que você compra a granel, realmente você precisa ficar atenta. Ou usa o rizoma, né? Porque eu vou te falar, ela cresce em qualquer lugar, qualquer vaso que você coloca, você coloca a raiz ali, logo ela tá brotando. Parece o gengibre, né? Parece o gengibre, ela é exato, super Carol. simples. Eu uso o rizoma. A raiz natural. exato. E a gente encontra já natural também hoje. É que a adipose é mais prática, né? Não suja a mão para cortar. Mas a raiz. Mas é só um alerta, né? Porque realmente as pessoas às vezes acham que tá indo para um lado e vão para outro. Bem lembrado. Vamos para a cozinha, então? Vamos. Doutor Roberto, já perguntinha no @VocêBonita TV. Tá vendo? Ó, já começamos muito bem. E falar de imunidade, gente, é falar assim do principal, né? Quando a gente fala da nossa saúde, é impedir que doenças realmente apareçam e que nos tirem aí da nossa rotina, da nossa qualidade de vida. Então, eu acho importante. Vamos lá, Maluzinha, eu vou deixar já aquecendo. Vou começar com os ingredientes da nossa massa. cheesecake de salmão. Olha que tudo. Vamos começar com a massa. São 100 gramas de biomassa de banana verde. Isso. Meia xícara de chá de farinha de semente de girassol. 1 xícara de chá de farelo de aveia. Meia xícara de chá de farinha de grão de bico. 2 colheres de sopa de cebola desidratada picadinha. 1 colher de chá de sal marinho. 3 colheres de sopa de leite vegetal. E 1,5 colher de sopa de azeite. Ai, que massa bonita! Nossa. E aí nós vamos usar a biomassa. Ela vai trazer uma quantidade maior de fibras, né, para essa receita, mas também ela vai entrar como um prebiótico, né, Roberto? Porque ela é uma soma. Eu vou só passar o recheio, então, que é pra gente não perder. Então, são 4 ovos, 300 gramas de creme de ricota light, 300 gramas de salmão assado, 1 xícara de chá de folhas e talos de espinafre bem picadinhos, 1 talo de alho poró, 1 tomate, 2 colheres de sopa de dill, raspinhas de limão a gosto, 2 dentinhos de alho, 1 cebola e sal também a gosto. Né? Vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos começar com as farinhas. Eu estou colocando farelo de aveia. Tá. Lembra que o Roberto falou do beta-glucan, que a gente precisa da fibra, então eu não posso usar a farinha, eu vou usar o farelo. Ah, legal. Tá? Estou usando semente de girassol, né? Essa semente de girassol, ela vai trazer sabor, oleosidade e nutrientes, né? Vitamina E, zinco, vitamina A. Ela já vem assim ou você Não, triturou? eu triturei. Tá. E é importante falar, né, que farinha de amêndoa, farinha de grão de bico, não, desculpa, mas essas de oleaginosas, é importante você triturar na hora. Tá. Porque ela vai trazer muito mais benefício à sua saúde. Tá. Como elas são ricas em óleo, elas acabam oxidando. Entendi. Né? Então não é interessante. Bom, então estou colocando aqui todas as minhas farinhas, vou colocar essa cebola desidratada, poderia ser alho em pó também, tá, Carol? Estou usando mais pelo sabor, tá? Legal. Vou colocar sal, um pouquinho de sal nessa receita, né, Essa na minha quantidade massa. rende aquela grandona Isso, bonitona. exatamente. Vai Já render tá aí na aquela. nossa mesa. Já tá ali. Bom, Tem e uma aqui, largada. exato. Tenho o meu leite vegetal, tenho a minha biomassa, e eu vou misturar elas aqui dentro, para que na hora que eu for incorporar, eu tenha tudo junto. E eu estou usando aqui uma quantidade mínima também de azeite, né? 1 colher de sopa e meia.
Em geral, essas tortas, essas quiches, elas são feitas à base de farinha refinada e manteiga, né? Então isso aqui é para mostrar para vocês que dá para você fazer trocas inteligentes sem necessariamente abusar muito da gordura ou dos refinados. Sem dúvida. Vamos lá, aqui. Comecei aqui, misturei. Enquanto uma luzinha mistura, perguntinha do público na tela, olha lá. Isso. Obrigada, Cris. Um beijo. O inhame é uma grande fonte de defesa para a imunidade, doutor Roberto? Sim, sim. Para o sistema imunológico trabalhar, precisa gerar energia dentro da célula do corpo humano. A mitocôndria, que gera energia para a célula, precisa de vitaminas do grupo B para poder gerar energia. E o inhame é uma excelente fonte de vitaminas do grupo B. Então, realmente, pode ajudar a dar mais energia para o corpo reagir a esse famigerado invasor aí. Show. E o legal do inhame é que ele tem uma textura bacana. Tem. E não tem sabor, né? Quem dá o sabor somos nós, né, Malu? Exato. Temperando. Ele é super neutro, isso. Bom, Carolzinha, olha só. Aí eu começo a mexer aqui a minha massa, ó, bem simples. Ela vai dando a liga. Tá? Você vê que a gente não usou ovo, né? Eu não estou usando absolutamente nada, usei pouquíssima gordura, né? Então eu estou usando um pouquinho de leite vegetal. Quem não tiver pode usar água, né? Nós usamos pouquíssimo azeite e usamos a biomassa. E a minha biomassa, você viu que ela estava cremosa. Então isso já vai fazer com que eu tenha, ó, olha o ponto. Que legal. E a biomassa veio também naquela questão que ela é... Ela é pré-biótica também. Ela ajuda as bactérias do intestino proliferarem, né? Então ela também melhora muito a microbiota. Muito importante. E assim, essa massa, Malu, é aquela massa que se você abrir na travessa e colocar no forno sem nada, ela fica parecendo aqueles biscoitinhos crocantes? Fica. Que é gostosinho também. Uma delícia. Fazer, né? Poderia colocar gergelim nessa massa, poderia colocar semente de chia, né? Então, ela é uma massa bem rica. Então, o que você tiver sobrando, você pode colocar, que ela vai ficar deliciosa. E aí você abre no silpá, que é aquela esteira de silicone, e aí ela faz o biscoitinho. Ai, gente, depois bota no vidro bem fechadinho. Isso e aí, mesmo. Ó, petisquinho, crianças levando pra escola, né? Exato. Super saudável e gostoso. Carolzinha, o que eu vou fazer aqui? Dou só uma untada, tá? De leve, que é para depois nós conseguirmos retirar ela de maneira fácil. O fundo é falso, tá? Quem não quiser fazer em fundo falso não tem problema, mas aí coloca um papel vegetal para poder não grudar. E agora, gente, é só abrir a massa com calma, tá? Eu diminuí o fogo aqui, tá? É porque eu ainda vou... que ainda daqui a pouquinho, então deixei ele no 2. Por favor. Para não perder o... Isso, ó. Carol, essa massa, ela abre super fácil. Ó, tá vendo? Gente, não tem erro, hein? Não. Ó, você vai fazendo devagar, com calma, com muito carinho, e ela vai abrindo aqui. E essa é a massa mais gostosa. Se vocês forem ver da nossa cheesecake pronta, que é aquela que é tipo massa podre mesmo, que quebra, sabe? Eu adoro. Que é a, nossa, é a mais gostosinha mesmo. E eu acho que dá bastante saciedade também. Dá bastante, sim, porque ela tem muita fibra, né? Você tem ali a biomassa, você tem todas as sementes, você tem a aveia. O bacana dessa massa, Carol, para ela ficar nessa textura que você gosta, você vê que a minha tá bem fininha ali, né? É abrir ela bem fina, gente. Então, assim, o segredo é a delicadeza na hora de abrir. Nós vamos depois fazer uns furinhos nessa massa e eu vou levar para o forno para ela pré-assar por 10 minutos. 10 minutos? 10 minutinhos, isso. Porque depois ela vai voltar para o forno com o meu recheio, aí ela vai voltar por mais meia hora, mais ou menos. Perguntinha do público na tela, já tem o recheio que tá espetacular aqui, vocês vão amar. Olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Mari, beijo. O que fazer para melhorar a imunidade de uma criança de 2 anos que já teve pneumonias, otites e garganta inflamada? Ô, Mari, conheço esse filme. Aí tem que primeiro ver se ela... fazer exames também laboratoriais para ver se tem alguma deficiência imunológica, né? Aí cabe ao pediatra já investigar isso, porque às vezes tem alguns anticorpos em níveis menores, né? Mas aí, o que eu diria? Tira as tranqueirinhas, evita lanchinho de açuquinha, né? Posso dar um conselho também, embora alguns colegas vão me criticar, mas hoje eu compro briga. Evita a lactose, tá? Porque tem alguns estudos que mostram exacerbação, principalmente de otite e rinite em crianças, pela questão da lactose. Converse com o pediatra, obviamente, se for evitar, né, como é que faz isso, com orientação médica e de nutricionista. E preocupe com o aporte proteico, tá, da criança, alimentos ricos em proteína, que ajudam na imunidade.
E dá já começar com as primeiras fibras, né? Melhorar essa microbiota. Então dá para ela já legumes, verduras, começa com uma aveiazinha, um farelinho, que isso já ajuda muito. E muita hidratação para não prender o intestino da criança por causa da fibra que vai aumentar. Doutor Roberto, a gente sabe que a manipulação, essa indústria, né, da manipulação, a gente consegue muitas vezes colocar para as crianças, hoje é possível até em gomas, né? Sim, sim. Porque as crianças não podem engolir o comprimido, etc. É bem, assim, indicado? Sim, é legal? Sim. Inclusive o uso de probióticos em crianças já é muito utilizado pelos pediatras, né? Na forma de sachêzinho, ou de goma, ou de pozinho, ou de cápsula, se a criança consegue engolir. Mas hoje já existem cepas de probióticos estudadas para melhora de imunidade na pediatria, em crianças, né? Então, é óbvio, tem que ser com orientação, mas tem como suplementar também, principalmente probiótico, via cápsula, via goma de mascar, goma, né, tipo, parece uma balinha. A manipulação também melhorou muito isso, né? Os veículos estão ficando mais interessantes. A maneira como fazer ficar gostosinho, palatável, né? Chamar atenção. E isso. Claro, tem que conversar com o pediatra, né, Sim, meninas? sem sombra de dúvida. Não tem jeito, eles sem são aí os mestres no momento que a gente precisa para as crianças, inclusive médicos. Doutor Roberto tem 3 filhos, embora médico e um super médico, na hora de filho, é o pediatra, né, doutor Roberto? Eu liguei muito para os pediatras. Colega, me ajuda, por favor. Eu acredito. Nessas horas a gente passa de médicos para pais, né? Sem sombra de dúvida. Perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Kátia, um beijo. Sabemos dos benefícios do chá verde, mas qual o melhor horário, então, para tomá-lo? Pode ser substituído pelo café verde? O chá verde, ele tem bastante polifenóis, que são aqueles compostos bioativos que eu até citei como interessantes para a imunidade. O chá verde é riquíssimo em polifenol. Então, o café verde, ele tem também polifenol, porque o café é fonte de polifenol, menos que o chá verde se eu quero polifenol. Tá? Só que o café verde tem mais cafeína. Então, o teor de cafeína do café verde é maior. Então, se o interesse é termogênese, otimizar gasto energético, aí o café verde ele é bem interessante. Para a imunidade, eu acho que o chá verde já dá conta. Não precisaria trocar, não. E tem horário? O horário é evitar muito próximo de dormir, porque como tem um pouquinho de xantina no chá verde, que é a cafeína, um pouquinho só, pode atrapalhar o sono, né? Então, acho que é mais no período do dia. No máximo até umas 5 da tarde. Não tomar muito antes de dormir, não, senão pode atrapalhar o sono, né? Tá aí. Mais perguntinha do público na tela, olha lá. Foi. Mari, um beijo, obrigada. Gostaria de saber o que posso usar para substituir a biomassa. Então, vamos lá. Vamos lá, Maluzinha. A biomassa, ela está entrando nessa receita para trazer um pouco de umidade e também fibras, né? Então, se você não tiver, você pode colocar um pouquinho mais de líquido, pode ser ou água ou leite vegetal que eu estou usando, e aí você pode colocar um pouquinho mais de gordura também, que aí vai chegar no ponto. Que aí é o mas azeite, é isso, né? Mas muito pouco. Você pode aumentar mais meia colher, porque eu estou usando 1,5 colher, você pode colocar 2 colheres de azeite e complementa a quantidade de biomassa com água. É importante falar que quando a gente coloca água, então a gente vai colocando ela aos poucos, né? Então você vai colocando a farinha e vai adicionando água aos poucos, porque as farinhas elas puxam a umidade do ar, né? E aí, muitas vezes, não é necessário tanta quantidade de água. E essa mistura que você trouxe, Malu, ela tem menos amido também. Então pode ser que puxe menos, né? Que o amido puxa um pouco mais. Sim, algumas farinhas puxam um pouco mais, né? Polvilhos, essas farinhas mais refinadas, elas acabam puxando um pouco mais de água, exato. Ela não, essas minhas que eu estou usando são todas integrais, mais oleaginosas, então elas não têm tanta necessidade. Tá aí. Posso colocar só mais uma perguntinha? A gente já vai, então, para o nosso recheio na tela. Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Sandra, um beijo. Ouvi que as dores nas articulações melhoraram com cúrcuma em cápsulas. Isso tem fundamento ou é lenda? Se é verdade, como deve-se, então, consumir? Não, tanto é verdade que já existe ele em linha pronta de farmácia, com nome comercial, produzido por um laboratório, é o extrato concentrado da cúrcuma. A curcumina, ela tem um efeito anti-inflamatório real, testado, tanto em animais quanto em humanos. Real, não é lenda.
Não quer dizer, depende do grau de inflamação que você tem numa articulação. Se você está numa crise aguda de uma doença autoimune, uma artrite reumatoide, um lúpus, que são doenças muito graves, provavelmente só a cúrcuma não vai conseguir resolver. Mas se você tem dores mais leves, por uma artrite leve ou por uma tendinite, e para evitar o uso contínuo de anti-inflamatórios convencionais, que realmente trariam prejuízos pelo uso contínuo, aí entra aí cápsula de cúrcuma para tomar por um tempo maior, como um anti-inflamatório mais natural, sem grandes riscos à saúde. A única contraindicação em cápsulas muito concentradas é quem tem pedra na vesícula, porque a curcumina em altas doses ou em extrato muito concentrado estimula movimentos da vesícula biliar. Quem tem cálculo renal, cálculo biliar ou pedra na vesícula, pode ter uma cólica, é uma das raras contraindicações. Não como tempero. Usar como especiaria é uma coisa, usar concentrado em cápsula virou outra, né? Um remédio, entre aspas. Mesmo sendo natural. Mesmo sendo natural. Eu tenho que colocar a perguntinha do público, mas eu não posso deixar de pegar esse gancho da pergunta da Mari, do seguinte, doutor Roberto. Você deve ver muito no consultório, e a gente traz esse debate para o programa, o quanto as doenças autoimunes têm aumentado. Bastante. Como é que é essa relação do paciente que tem uma doença autoimune com a imunidade? De fato, é um paciente que precisa estar ainda mais atento. O fato de já ter uma doença autoimune faz com que o corpo, então, já tenha uma imunidade prejudicada, mesmo que faça tudo certo. Então, como é que é essa relação? Porque eu acho que as pessoas, quando descobrem, né, eu tenho o diagnóstico de doença autoimune, é complicado para lidar com essa questão, né? A doença autoimune é uma exacerbação exagerada da resposta do sistema imunológico, mas que interpretou o teu corpo como um invasor. Então é um desbalanço, um desequilíbrio do sistema imunológico qual foi o gatilho que a gente está estudando hoje, porque o meu sistema imunológico cismou que a minha tireoide é minha inimiga e produziu um Hashimoto, uma tireoidite autoimune. Começou a produzir anticorpos contra a minha articulação e desenvolveu uma artrite reumatoide. Ou seja, as doenças autoimunes podem ser contra qualquer órgão, contra o rim, mas geralmente as mais conhecidas são pele, rim, articulação. Provavelmente a porta de entrada é intestino, é disbiose, alteração da microbiota intestinal, aumento da permeabilidade do intestino, que permite entrar proteínas estranhas que não deveriam penetrar pelo intestino, inclusive vinda de alimentos que não foram bem digeridos, desencadeando uma resposta imunológica. Então, pode ser que exista, sim, uma grande correlação de alteração da microbiota com mais doença autoimune. Por isso que cuidar da alimentação e do intestino hoje é a bola da vez da ciência. O glúten é uma dessas proteínas? O glúten, a caseína do leite, a genisteína da soja. Então, é óbvio que nem todos vão ter. Eu não posso generalizar por uma questão ética e de falar em rede nacional que todos vão ter problema, mas é por aí que a gente está estudando quais são essas possíveis proteínas que levam a mais doença autoimune, ou não precisa excluir se você não for, por exemplo, um celíaco, mas por que não evitar diminuir bastante. É o que eu faço na minha vida pessoal e oriento meus pacientes, não ser um bebedor de muito leite, nem um comedor de muito trigo, muito glúten. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Perguntinha do público na tela, olha lá. Um beijo, Regina, obrigada. Bom, ela vai perguntar da aveia, que está aqui, o doutor Roberto falou há pouco. Em floco, se ela tem também o beta, aqui está glicano, mas é glucano, né? Tem uma quantidade menor quando você pega o farelo e concentra um pouco mais, que a beta-glucana está mais no invólucro da aveia, né? Mas o Inflox tem um pouquinho sim, não deixa de ter. 3 apresentações, certo? Vamos lá. Ela é integral, ela completa. Tem ela quebradinha em pedaços menores, que é em flocos, e tem o farelo de aveia, que é uma parte que sobra depois da moagem, que é mais o invólucro, é a parte externa da aveia. Pedro. Essa é riquíssima em fibra, tem bem mais fibra, porque a parte interna da aveia tem amido, é um cereal. Eu ia te perguntar qual era a classificação A dos farinha amigos. de aveia, por exemplo, é rica em amido, já não é legal, porque se você tira a fibra, não é legal. Agora, a aveia em flocos, né, em flocos ou em flocos finos e o farelo, só evite a farinha de aveia. Você usou farelo? Farelo. Tá, gente, eu já manda eu li, muito legal, porque eu li a respeito disso, eu fui, gente, tá vendo, a gente não sabe, aveia, você acha que é tudo igual? Não, então o melhor para consumir é o farelo ou em flocos. Isso, e o farelo ajuda no controle do colesterol também. Arrasou. Vamos para o nosso recheio. Vamos lá, panela boa, colocamos um pouquinho só de azeite. Vou começar a colocar
aqui, isso, eu deixei porque vocês estavam ali, né? Ó. Estava É no papo? bacana, isso, mas é bacana, Carol, quando você começa, tá tudo mais ou menos frio, panela fria, cebola fria, eu já falei isso aqui várias vezes, gente. Por quê? Porque a sua cebola vai suar e aí você vai conseguir trazer muito mais sabor para a tua receita. Então eu tenho a cebola, o alho, tô colocando um tomate para poder trazer um pouco de cor, de licopeno, né, também, de um antioxidante. Tá. Vou colocar o alho poró. Ai, que tudo! Tudo. É uma receita bem rica, hein, gente? Rica. Rica Olha, em fibras, rica em nutrientes. Tá pra nascer uma chefe colocar tanto tempero, né, como Malu? Mas esse Mas é o a segredo comida dela. Ela é cheia de tempero, gente. Adoro. Porque sem tempero não tem graça. Não tem graça. E aí nós vamos colocar o espinafre, as folhas e os talos. Tá. Tá? Você vai aproveitar tudo. Tudo, Carol. A gente não joga nada fora, ó. E aí vai murchar. Quando murchar, aí a gente vai fazer o fundo da nossa torta. Tá. Deixa eu só explicar uma coisa. Eu vou usar salmão, né? Como um dos nutrientes que ele me pediu. E o que eu fiz com o meu salmão, Carol? Eu só coloquei, só temperei com sal e pimenta, tirei a pele, tá? Por causa do excesso de gordura. E coloquei para assar. Ele fica, ó, tá vendo? Rosinha, ele não fica esturricado, tá? E aí depois eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai usar. Ele mantém, então, a umidade dele, sim. A suculência, A suculência, né? Exatamente, Carol. Bom, aqui agora eu vou esperar murchar um pouco pra gente poder montar a nossa pauta. Vai demorar aqui uns 2 minutinhos. Perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Vivi, um beijo. Quais outros tipos de peixe podemos utilizar para fazer essa receita? Ai, gente, sardinha, atum, qualquer um que você queira. Todos vão ficar deliciosos, né? Eu sou fã de sardinha, então adoro sardinha. Acho que é um peixe que cabe em muitos pratos. Também ficaria delicioso. Você pode usar a sardinha, você pode comprar ela in natura e prepará-la, né? Então você vai assá-la também. Ou você pode usar já a versão que já vem pronta, né? Que tem em óleo, né? Tem em molho de tomate ou tem em água. Eu prefiro a que fica em óleo, mas aí você dá uma olhada no rótulo, dá uma olhadinha para ver se está tudo bem. E esse óleo é para descartar, não é? Não é para usar. Você deixa isso, Carol. Pingando, né? Exatamente. Descartando. Isso. Glaucia falou comigo, desculpe, mais uma perguntinha na tela. Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Mari. Beijo. Como aproveitar a polpa da amêndoa, já que faço o meu próprio leite? Poderia ser usado na receita da quiche, então? Super, super. Pelo amor de Deus, você não me joga isso fora, porque essa é uma parte riquíssima, né? Então você vai poder usar como farinha, inclusive as farinhas que vêm prontas hoje, essas farinhas de amêndoa, eles usam exatamente ela. Eles extraem todo o leite, extraem a gordura e usam somente aquele bagaço, vamos falar bagaço, para fazer as farinhas, tá? Então você pode guardar no congelador e usar elas, tá? Para fazer qualquer massa de torta. Ela fica meio úmida, tem que secar? Então, se você for usar para fazer como farinha, é interessante você secar, tá? Se você, depende muito do que você for usar. Por exemplo, nessa massa que eu estou fazendo, como eu usei a biomassa, que ela é bem úmida, eu poderia colocar ela tranquilamente nessa receita sem precisar secá-la. Entendi. Entendeu? Você pode fazer a ricota, né? Quer dizer, aquele queijinho que você faz com as farinhas. Então você vai somente temperar com limão, sal, pimenta, azeite, colocar alguma erva que você goste. Delícia. E ela vira um patezinho delicioso. Vira um patezinho vegano. Fica. Nossa, mas a natureza é muito perfeita, é muito né? perfeita, a gente Carol. Aqui, ó, vamos nas ideias de Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, é isso, Então, e a gente tem que aprender a fazer exatamente isso, né? Porque assim, hoje, no mundo que a gente vive, aproveitamento integral do alimento, Carol, é super importante, gente. Tem que aproveitar o alimento, até porque está tudo muito caro. Você não pode jogar 80% do seu alimento fora. Você faz o leite e joga o resto fora? Não. Você falou tudo. Né? Bom, vamos lá. Vamos usar 4 ovos, Carolzinha, inteiros, tá? Isso já é a base, isso aqui não muda. Não muda. Você pode fazer exatamente, Carol. Adoro a Carol por causa disso, gente. É isso, Carol. Você pode fazer o sabor que você quiser. Tá. A base é essa. A base são os ovos. Eu tô usando 4 ovos porque meus ovos são pequenos. Tá. Se fossem ovos grandes, eu usaria apenas 3, tá? Vou usar aqui 1,5 xícaras, ou 1,5 xícaras. Deixa eu ver, peraí. 300... Agora esqueci que minha receita também não tá mais mas aqui. dá mais ou menos isso. Mas... dá 1,5 xícaras, dá 1,5 xícaras. Não, tudo bem, Carolzinha. Glaucia foi olhar. É, 1,5 xícaras.
tá? De creme de ricota, porque a versão tradicional... 300 gramas, pronto. Ah, então já confirmou, 300 gramas. Isso. Esse é... É o creme de ricota light, tá? Você poderia fazer aqui com o queijo mais gordos, tipo cream cheese, mas não é o indicado. Tá? Então é interessante você usar uma versão menos gordinha, vai. É, porque o cream cheese, acho que tem um pouco de amido, Tem. O requeijão tem um pouco de amido. O creme de ricota é rico em proteína. Ele é mais proteica. Vou temperar ele aqui com um pouquinho de dill, que o dill traz um sabor muito especial. Que chique! É, super. E combina com o salmão. Super combina, Carol. E aí vou usar aqui também um pouco de raspas de limão, tá? Essas raspas de limão, elas vão também trazer um pouco mais de sabor para mim aqui no prato, tá bom? Bom, misturo, tá pronto. O creme de ricota ele já é já é temperado, já tem sal, então a gente não precisa. Aqui no meu recheio eu coloquei só um pouquinho. Vou fazer o meu fundo, ó. Com espinafre e os temperos. Exato. Olha como eles diminuem, né? Tem que colocar bastante, porque eles realmente Sim, vão eles diminuir. murcham, E para você ter uma torta com bastante recheio, é interessante, né? Gente, isso é fantástico, né? Ó, comida, não tem... Comida de verdade, Carol, fica pronta rapidinho, né? Bom, vou pegar o meu salmão, esse salmão meu, ó, tá vendo? Ó, como é que ele tá em lascas. Quando você cozinha o salmão ele no tempo correto, ele fica em lascas. Então ele não perde a umidade, né? Então vamos lá, agora eu vou colocar ele aqui. No pedaço mesmo, pra gente sentir o pedaço. Isso, pra você sentir o pedaço, ó. Que tudo. Ó. Tá vendo? Afinal de contas, é uma cheesecake de salmão, né? Então tem que ter salmão, né? Nossa, que tudo. Poderia substituir por um frango aí, Malu? Poderia. Aí, pra Com quem certeza. não gosta, às vezes tem pessoas que não gostam, né? Nem de salmão, nem de... Pode entrar o frango aí. Sim. A base foi o que a Carolzinha disse. A base é essa, você pode usar o que você quiser, tá? Bom, vamos lá. Vou usar aqui agora, eu vou colocar, ó. Aí vou fazer essa semana. Não, as receitas da Malu é unânime, assim. Todas, né? A gente faz, não tem como. Todas. Obrigada, Carol. E, ai... Ó, tá vendo? E vou levar pra sala, ela não vai crescer, né? Ela não vai crescer. Ops. E é esse creme que vira a nossa base de queijo. Exatamente, Carol. Forno aproximadamente 30 a 40 minutos. Você vai mexer um pouco para ver se o meinho dela não tá muito mole. Beleza? E a gente coloca também fogo baixo, né, no forno. 180 graus, 180. Carol, isso. Vem pra cá que nós vamos experimentar. Tem mais perguntinha, Gláucia? Perguntinha do público na tela. Obrigada, Estela. Gente, a Estela, um beijo pra Estela. Eu já vou falar da Estela, qual é o business da Estela, ou o hobby, porque é demais. Ela diz o seguinte, pra quem tem Hashimoto, tem alguma dieta que ajuda? Já ouvi dizer que a inclusão de algas é bom. É verdade? Doutor Roberto, antes de você então responder, a Estela é uma fã muito querida, veio me conhecer no aniversário do Você Bonita do ano passado. Ai, que legal. Me presenteou e a Estela desenha. Eu preciso postar o desenho que ela fez da Carol. Um beijo. Você é muito querida, adoro. A gente troca mensagem, enfim, tudo. Diga. Bom, vamos lá, Estela. O Hashimoto são anticorpos que estão atacando a sua tireoide. É uma fábrica cada vez com menos funcionários, produzindo menos hormônio. E essa fábrica, a sua tireoide, precisa de insumo para produzir o hormônio tiroidiano. Então, óbvio, o iodo é fundamental. Então, a alga que ela falou é verdade. É um bom alimento para nutrir a tireoide. O selênio também é interessante, o zinco é interessante. Então, tente ingerir alimentos ricos nesses nutrientes. Castanhas, nozes, amêndoas, tá? E cuidado com soja em excesso. Não coma muita soja, porque atrapalha a função tiroidiana, e não coma couve, manteiga crua, aquecida, é um excelente alimento em níveis altos, mais de 400 gramas ao dia, que eu acho que ninguém vai fazer isso. É a única orientação que eu daria nessa dieta. E diminuir o glúten, que você comentou? Isso, o glúten, nenhum estudo provou isso diretamente, mas de maneira indireta, algumas evidências de que pode haver uma exacerbação de autoanticorpos quando você tem Hashimoto e ingere muito glúten. Então, diminui, não precisa comer todo dia. Vamos experimentar essa delícia, doutor Roberto? Bora. Um beijo, obrigada a todo mundo que mandou perguntinha. Gente, eu brinquei aqui com a Malu que ela vai aumentar esse pedaço pra mim, que isso aqui deu nem pra nada, né? Aqui um pedacinho aqui, Gláucia, pra mim. Mas que delícia, tá maluco, isso aqui é tudo de bom. Meu Deus do céu, bom demais. Bom, sou suspeita. Malu.
Eu adoro Fica salmão. bom. Meus amigos. Prato meus riquíssimo. Gente, tipo assim, imagina um negócio bom. Gostoso. Multiplica, faz. Faz. Sabor, né? Todos os Ai, nutrientes Calça, peraí, que eu só mais um citei lá no pedacinho. início da pauta estão nesse prato. Tem proteína, tem zinco, tem vitamina A, tem vitamina E, tem vitamina C, tem selênio, tem ômega 6 e ômega 3, tá? E é low carb, né? Completão. Quase E é não low tem carb. carboidrato. E a farinha louca. Vocês são maravilhosos. Por favor, eu vou te pedir pra você. Vai acabar, Sim. né? Então você guarda aí, porque isso aqui, gente, foi. É. Eu vou agradecer essa A gente minha que dupla, agradece. que eu gosto muito, a gente respeito. também, cara. Obrigado, Nossa, Carol. coisa boa demais. E o público, né? O público ama vocês. Obrigado. Eu É adoro recíproco. isso. É recíproco. sem Quem quiser dúvida. saber mais, então, Instagram do Dr. Roberto, cheio de informações. Vocês não deixem de seguir, @doutor abreviado, Roberto Navarro, tudo junto. Tem o Perfeito. site também, nutrasaude.com.br. Para encontrar a Maluzinha, @chefe Malu Lobo, também no Instagram, com os cursos, com todo o planejamento desse ano, para E quem esse quiser. ano a gente tá bombando, hein? Vai Vocês ter não, muita vocês novidade, bombam gente. sempre. Um monte de coisa Esperem, bacana Tem acontecendo. muita coisa legal. E nutrasaudenacozinha.com.br também. Sim. É o site para você saber mais. Gente, um Obrigada, beijo. Amei Carol. começar a Legal. semana junto com Beijo. vocês. Obrigado, E começar Carol. fevereiro. Isso. Né? Ai, Eu tá recebi verdade. assim de uma amiga que é fevereiro. Bom, né? Ai, isso aí. delícia. Beijo, gente. Até.